Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Apostolado Católico, eu sou o Marterson. Eu vou fazer um pequeno comentário sobre este vídeo de um pastor falando de protestantes que estão entrando na Igreja Católica. Eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Fique aí com o vídeo. Bom, eu tenho ouvido muitos relatos assim, aqui no Brasil, de irmãos ou membros de igrejas, sobretudo igrejas históricas, deixando as igrejas. Olha que interessante. Não estamos falando de igrejas neopentecostais ou até de igrejas pentecostais, cuja formação teológica é muito rasa. Por exemplo, Deus é amor, Assembleia de Deus, tudo bem? Estamos falando de igrejas históricas. Muitos teólogos, muitos pastores que estão tornando-se católicos não têm uma formação rasa em cristianismo, em teologia. Estamos falando dos reformados históricos. Igrejas retornando para o catolicismo romano e dizendo: a Igreja Católica é a verdadeira igreja. Como Justin Peters falou, se isso ocorre é porque não houve conversão verdadeira. Olha o argumento dele. Se o protestante vira católico é porque não houve conversão verdadeira. Ou seja, primeiro que ele parte do pressuposto de que todo mundo na Igreja Católica não é convertido. Só é convertido a partir do protestantismo. Antes de 1516, não tinha nenhum convertido na face da terra. Ou seja, Jesus Cristo falhou miseravelmente. Jesus funda a igreja, envia seus apóstolos para pregarem e, consequentemente, santificarem as pessoas, converterem as pessoas. Jesus envia o Espírito Santo tenta e não consegue converter ninguém. Até porque, quem é o Espírito Santo perto do protestantismo, né? A partir do momento que ele fala que quando o cara sai do protestantismo e vai para o catolicismo, e isso significa que não houve conversão, a consequência lógica é que dentro do catolicismo, ou seja, nos primeiros 1500 anos de história, não houve santidade, não houve conversão. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo que as portas do inferno prevaleceram contra a igreja. Só que eles não conseguem perceber essas consequências lógicas do que eles falam. Mas preste atenção, tem um perigo maior aqui. Como um membro de uma igreja histórica pode sair e retornar ao catolicismo, sendo que o catolicismo é pagão, é uma seita? O catolicismo é uma seita. Falta ele dizer em relação ao quê? Porque toda seita é um pequeno grupo que se aparta de um grupo principal. Não existem evidências históricas que o catolicismo abandonou um grupo principal chamado de cristãos. Pelo contrário, nos primeiros séculos, nós encontraremos diversas citações de que só existia a Igreja Católica. A Igreja Católica é seita em relação ao judaísmo, como diziam no primeiro século, a seita dos nazarenos. A falha está que mesmo dentro de uma igreja histórica, essas pessoas não estão sendo expostas à pregação do Evangelho, que é o único poder que transforma, que salva o pecador, é a exposição fiel do Evangelho. Deixa eu ver se eu entendi. Doutores em teologia, pastores famosos, não conhecem o Evangelho? Como assim? Ele parte do pressuposto de que quem está se convertendo são aqueles protestantes do baixo clero, mas não é isso que nós vemos. Nós vemos pastores renomados, estudiosos, e justamente por serem estudiosos, estão se convertendo. O que está acontecendo é que elas estão sendo expostas demais
a doutrina da eleição, doutrina da eclesiologia, pneumatologia, estão sendo muito bem treinados. Para ele, o fato dos pastores, dos teólogos, dos protestantes estarem estudando muito isso, é por isso que estão virando católicos. Sendo que eu acredito que é justamente por isso que eles estão virando católicos. Primeiro que não dá para a gente separar a vida espiritual, a vida da graça, ou seja, a busca pela santidade, não dá para ser afastada da busca pelo estudo. O meu povo se perde por falta de conhecimento, errais por não conhecerem as Escrituras. Desconhecer as Escrituras é desconhecer o Cristo, como dizia São Jerônimo. Ou seja, não dá para ser santo e ao mesmo tempo ignorar o estudo. O que está acontecendo é justamente por estas pessoas estarem estudando de verdade, de maneira honesta, de maneira séria, elas estão começando a perceber certas coisas. Por exemplo, o cara começa a estudar a eclesiologia. Aí ele se depara com Santo Irineu de Leão, se depara com Eusébio de Cesareia. Aí lá no Eusébio de Cesareia ele vê a lista dos sucessores de Pedro em Roma. Lá em Santo Irineu de Leão, estudando eclesiologia, ele vai ver a questão da unidade, a unidade da igreja. Ele se depara com o fato de que Pedro e Paulo fundaram a igreja em Roma. Estudando Santo Inácio de Antioquia, ele vai aprender a questão da obediência ao bispo. Aí estuda a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da ação do Espírito Santo. Ele começa a se deparar com essas questões que ele vai encontrar verdadeiramente bem explicadas dentro da Igreja Católica. Ou seja, para o pastor, o fato das pessoas estarem estudando muita teologia está afastando elas do protestantismo. Na teologia reformada, não estão sendo confrontados com a pregação do Evangelho. É a única coisa que pode transformar um pecador, redimi-lo e fazê-lo uma nova criatura à imagem de Cristo. Então vai para os novos pregadores e até para os pregadores reformados. Ensinar todo o conselho de Deus não é necessariamente pregar o Evangelho. Eu posso ensinar todo o conselho de Deus para os bodes e os bodes continuarem bodes, só que mais inteligentes. Para o bode se tornar ovelha, eu tenho que pregar o Evangelho, chamá-lo ao arrependimento, esperar que a obra soberana de Deus o transforme da morte para a vida. É aquela coisa, né? Primeiro dizem que os católicos não estudam. Vocês da Igreja Católica não são pessoas estudiosas. Aí, os próprios estudiosos deles viram católicos. Aí o argumento tem que mudar porque já não cola mais. Vocês estudam muito, mas não se converteram? Ou seja, existe uma coisa chamada lógica do discurso. Ele diz que o protestante que se torna católico é porque não se converteu. Qual é a lógica desse discurso? Que antes do protestantismo histórico, a saber, com Lutero, os 1500 anos de cristianismo não converteram ninguém. Jesus falhou, o Espírito Santo falhou, os apóstolos falharam. Bem, eu fico muito feliz em saber que tem protestantes se tornando católicos. E o que me deixa mais feliz é que quando esses protestantes vêm para a Igreja Católica, eles vêm apaixonados pela Igreja. Eles vêm apaixonados pela obediência. Vêm apaixonados pelo serviço. E que, infelizmente, muitas vezes, o protestante que se torna católico se apaixona muito mais por Jesus Cristo e pela Igreja do que o católico de berço. Infelizmente. É isso. Esse era o comentário que eu queria trazer aqui. E é muita contradição nas falas. Se inscreva no canal e ative as notificações. Parece que o gato aqui dormiu, o Chaves.